A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 20 de novembro de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2022, cujo tema é a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias. Isso é um estudo no livro do profeta Ezequiel. Estamos vivendo já os últimos dias da igreja aqui na Terra e, portanto, é de fundamental importância nós nos aplicarmos ao entendimento desta situação que estamos vivendo. Hoje vamos ver a lição de número 8, que vai falar sobre o bom pastor e os pastores infiéis. E o texto bíblico está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, de 1 a 12, que diz assim: E venho a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestir de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todos. As feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por todas as faces da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pastos. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Vamos fazer uma oração buscando a luz da palavra de Deus para entendermos qual é o objetivo de Deus através dessa profecia de Ezequiel, nos orientando para a vida prática. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nos dá entendimento, Senhor, com profundeza das coisas que Tu revelas através da Tua Escritura, para que
nós possamos entender as tuas verdades através da revelação que tu deste aos teus profetas. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela não usa de subterfúgios. Ela é muito clara e nos deixa uma visão muito exata da realidade da vida. Então, a Bíblia, ela não nega a realidade. Ela admite que há maus pastores. E nos leva à reflexão dos acontecimentos da nossa vida cristã. Então é importante que o crente ele tenha uma visão da realidade. Há bons pastores e há maus pastores. O desejo de Deus é que todos os que foram consagrados pastores fossem bons pastores. Mas a Bíblia nos revela a realidade que, embora essa seja a vontade de Deus, há manifestação no meio do povo cristão, maus pastores. E é isso que Ezequiel está sendo usado por Deus para nos mostrar. Naqueles tempos de Ezequiel profetizava a Israel. A criação de ovelhas era uma profissão muito comum naqueles tempos. Tanto na antiga aliança e como na nova aliança já com Jesus, o povo de Israel sempre foi um povo destacado na pecuária pela criação de ovelhas. Então foi um exemplo muito usado em muitas passagens da Bíblia Sagrada. O pastor, aquele que cuidava das ovelhas, ele tinha que ter várias aptidões. As ovelhas são um animal medroso, se assustam à toa. Havia muitos leões naquela época que avançavam sobre o rebanho. Então, o pastor tinha que ficar muito atento. As ovelhas, por exemplo, se uma ovelha cai de barriga para cima, ela não consegue se levantar e precisa da ajuda do pastor, senão ela morre de fome ali no chão. Evidentemente, elas às vezes se machucavam, quebravam uma pata, precisavam de uma tala. Apareciam bichos que causavam feridas na sua pele. O pastor tinha que colocar remédio, unguento e cuidar daquele ferimento. Algumas se perdiam, se desgarravam do rebanho e não sabiam mais o caminho de volta, e o pastor tinha que procurá-la e recuperá-la pelo rebanho. Então tudo isso foi usado muito frequentemente na Bíblia Sagrada para nos dar
as características necessárias para aqueles que cuidam do rebanho de Deus. No tempo de Ezequiel, havia um reinado, e o reinado de Israel era teocrático. Os reis eram responsáveis para cuidar do povo não só nas questões sociais e nas questões de geopolítica, protegendo das nações vizinhas, mas também para levantar sacerdotes que trouxessem o ensinamento da fé em Deus para o povo de Israel, com todos os rituais de sacrifício que eram feitos naquele tempo. Então havia líderes religiosos que eram incumbidos pelo bom rei para manter o povo ligados à Torá, à palavra de Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor e procurando viver uma vida reta. Porém, isso não era sempre acatado, e surgiu no meio do povo, da nação de Israel, maus pastores. Então, Israel era o povo que precisava ser pastoreado nos tempos de Ezequiel. Aqui é uma profecia que o povo de Israel iria se dispersar pelo mundo todo, como se dispersou, por falta de bons pastores, mas que o próprio Senhor os recolheria de todos os cantos do mundo. Profecia que foi cumprida com a volta de Israel para a terra prometida de Canaã, em 1948. Ainda Israel, como no Vale dos Ossos Secos, ainda não tem o Espírito de Deus, porque o israelita como nação não se voltou para nosso Senhor Jesus Cristo, mas as profecias indicam que um dia todo Israel se converterá a nosso Senhor Jesus Cristo, que ele mesmo se intitulou como o bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como Jesus fez. Na Nova Aliança, na igreja, a igreja, o Pedro, João, Tiago, já consagrados como pastores. Jesus, na chamada de Pedro, ele fala: olha, de hoje em diante você não vai ser mais pescador de peixe, vai ser pescador de homens. E, vamos dizer assim, em linguagem de hoje, consagrou Pedro ao pastor, Tiago, João, os demais apóstolos. E daí por diante a igreja cresceu, Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, e a igreja continuou e foi consagrando pastores, abrindo igrejas. A obra missionária se expandiu por toda a parte da Ásia e Europa, e com o estabelecimento das igrejas foi necessário a colocação de pastores. Os maus pastores têm as suas características. Então, a lição de hoje, ela abre os nossos olhos. Você que é um servo fiel, que procura servir a Deus, então você tem que olhar e identificar os maus pastores. Às vezes você
segue não só um pastor na sua igreja local, como segue vários pastores na internet, como o nosso vídeo que estamos fazendo hoje, você tem que identificar aqueles que são maus e aqueles que são bons. Então, os maus pastores têm algumas características que Ezequiel deixa bem claro aqui. Primeiro, os maus pastores, eles se aproveitam do dinheiro das ovelhas. Lá no verso 3 da nossa lição aqui, no capítulo 34 de Ezequiel, diz assim: comeis a gordura e vos vesti de lã e degolais o cevado. Ou seja, vocês vão lá, pega a gordura das ovelhas, se veste de lã, faz roupas de lã com a pele das ovelhas e degolam a ovelhinha nova, que é mais tenra, e para proveito próprio, se aproveita do dinheiro das ovelhas. Então, olha, nós sabemos que na Nova Aliança, os pastores, eles podem ser abençoados com um salário pastoral. Digno é o obreiro do seu salário, disse o apóstolo Paulo, mas isso tem um limite. Isso tem tem que ser lógico, tem que fazer sentido. Mas aqui o que Ezequiel está dizendo é que esses pastores, os maus pastores, eles só pensam em dinheiro. Eles só pensam em tirar dinheiro do povo. E não fazem o trabalho que foram chamados a fazer. Aqui mesmo nesse versículo 3, na parte B do versículo, fala assim: mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, quer saber do dinheiro, mas não quer saber de cuidar das ovelhas. A fraca não fortalecestes, diz a palavra, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscais. Ou seja, vocês não fazem nada, não cuidam do rebanho, não fortalece aquela que está fraca. Como que um pastor fortalece aquela que está fraca? A partir do ensino da palavra de Deus, da oração, do ensino, da doutrina correta, fortalecendo para que a ovelha não dê ouvidos à doutrina de demônios nem a espíritos enganadores, mas estão fortalecidas porque conhecem a palavra da verdade. A doente não curaste. Às vezes há pessoas na igreja bastante doentes, não no sentido físico da palavra, mas de serem pessoas perturbadas psicologicamente, bastante enfermas, deprimidas ou tremendamente ansiosas. Várias situações psicológicas diferentes. O pastor tem que saber tratar dessas ovelhas. A quebrada não ligastes, ou seja, aquela que já se machucou. Algumas pessoas são tremendamente feridas pela vida. Vêm para a igreja quebradas. Tratamentos do passado, pela família, pelos pais, por um cônjuge, chegam quebradas na igreja. Precisam ser tratadas também de uma forma diferente. E a desgarrada não tornastes a trazer, diz
Ezequiel, ou seja, foram embora e o pastor não fez nenhuma tentativa para trazê-las de volta. A perdida não buscaste. Mas aí ele diz assim, ó, mas dominai sobre ela com rigor e dureza, ou seja, sabem mandar, sabem dar ordem, sabem se fazer ou ser obedecidos, tudo com um objetivo único de satisfazer a sua própria cobiça, a sua própria vaidade, não tendo nenhum cuidado com as ovelhas de Deus. Então hoje nós já estamos vendo aí muitas pessoas ocupando lideranças na igreja que têm essas características. A Bíblia fala, olha, isso é real, isso não é desconhecido da palavra de Deus. Então, se você tem conhecimento dessas coisas e vê isso estabelecido na sua igreja, você tem que realmente despertar, porque essa realidade não é boa para a sua situação. Por outro lado, a palavra de Deus fala dos bons pastores. Quais são aqueles bons pastores? Quais são as características dos bons pastores? Lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, o apóstolo Paulo ele nos dá um ensino, uma doutrina a respeito disso. Ele diz assim no verso 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o pastorado, excelente obra deseja. Então, aquele que vai ser chamado por Jesus para ocupar o cargo pastoral, ele sente esse desejo de cuidar das ovelhas. É o que nós dizemos a chamada. Porém, essa chamada ela tem que ter complementos. O verso 2 de 1 Timóteo 3, Paulo diz assim, convém, pois que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, ele não faz nada que possa ser chamado a atenção. Marido de uma mulher, ora, hoje nós vemos pastores aí no 3º, 4º casamento. Está certo isso? A palavra de Deus aqui deixa muito claro, evidentemente, que pode acontecer uma situação individual em que um pastor é traído pela esposa e abandonado. Mas aqui deixa muito claro, olha, se você quiser ser pastor, você tem que manter o seu casamento. Isso é uma característica necessária para o bom pastor. Vigilante, ou seja, estar sempre atento aos ataques do inimigo, sóbrio, honesto, ou seja, não hospitaleiro, apto para ensinar. O pastor é um ensinador, as doutrinas bíblicas são importantes de serem explanadas para a igreja. É isso que fortalece a que está fraca, como já vimos anteriormente. O verso 3 diz assim, não dado ao vinho. Naquele tempo, os lugares que nem Israel nevam, faz muito frio, então é comum as pessoas tomarem bebidas quentes, né? O vinho é uma delas. E aí eles são recomendados a não se embriagarem, né? Ou seja, você toma lá um vinho para esquentar, mas não se embriague. Essa doutrina para hoje, ela tem que ser bem entendida à luz da sociedade que vivemos. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós não passamos frio
a ponto de necessitarmos de alguma bebida quente como vinho. Podemos muito bem tomar um chá, um chocolate. Tem muito recurso aí de nos esquentarmos sem ser através de uma bebida alcoólica. Em um país tropical como o nosso. Não há necessidade disso. Também não há necessidade devido à situação do álcool hoje. Hoje o alcoolismo é um problema de saúde mundial. Então o crente, eu tenho como doutrina para os irmãos que o cristão não pode tomar nenhum gole de bebida alcoólica. Não porque a Bíblia proíba, mas por causa do nosso testemunho. Nós estamos vivendo numa sociedade muito abalada por casos de alcoolismo. Então o crente ele tem que ser um contraponto da sociedade em que ele vive. E um testemunho do crente ele é não beber nada no meio do seio da sua família, dos seus amigos, das pessoas que ele convive no trabalho. Então ele dá um testemunho: eu não bebo nada, mostrando que é possível uma pessoa passar a sua vida se abstendo de tal atitude. Então a minha recomendação é nenhum vinho. Pastor não pode beber, nem as ovelhas. Devemos ser um exemplo para essa sociedade viciada, não espancadora, ou seja, a violência não pode caber na casa de um pastor. Não cobiçoso e não de torpe ganância, ou seja, aí volta a questão do dinheiro, não é? A vida dele não deve ser pautada em ter mais, mas moderado, não contencioso, não avarento. Ou seja, a caridade também tem que fazer parte do exemplo pastoral. Que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Então, como você tem os seus filhos em sujeição com toda modéstia? Através do ensinamento cristão, desde que eles são crianças, e o testemunho cristão, que é muito importante. Os seus filhos têm que ver que você é crente de verdade. Então, há muitos pastores que pregam bonito na igreja, mas em casa são violentos, bebem, assistem coisas na televisão impróprias, e seus filhos estão tudo vendo ali. Aí, quando chega de domingo de manhã, obriga os seus filhos a ir para a escola dominical, para os cultos à noite, e as crianças vão até terem asas próprias. Quando chegam na adolescência, como não foram doutrinadas corretamente, como não foram fortalecidas, não foram cuidadas, debandam. Então, o pastor, uma das coisas que aqueles que são guiados por pastores têm que olhar é para a própria família do pastor. Se há sujeição na sua casa. Evidentemente que nós sabemos que às vezes um bom pastor tem lá um filho que é uma ovelha desgarrada, né? Acontece, não por mau testemunho, não porque o pastor não ensinou, simplesmente porque a natureza humana às vezes é enganada pelo diabo e pode ter um filho ou outro que possa se desgarrar sem a culpa ser do pastor. Mas isso aí é um caso excepcional. Nós estamos falando aqui de pastores que têm os seus filhos completamente desviados da palavra do Senhor. Então significa que não houve um bom cuidado em governar a sua casa. E se não tem um bom cuidado em governar a sua casa, como pode cuidar da casa do Senhor?
Diz aqui, aqui em 1 Timóteo 3:5, o apóstolo Paulo complementa, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. E no versículo 6 ele fala não neófito, ou seja, não inexperiente. Então é muito comum na igreja hoje, nós vemos pessoas que entraram ontem e hoje já são pastores, sem nenhuma experiência. Hoje nós vemos uma consagração de tantas pessoas que vamos dizer assim, a consagração dos pastores, que sempre foi algo muito sério na igreja, que sempre foi algo muito bom, digno, honroso e cuidadoso, hoje já não tem mais essa força. Então, várias pessoas estão sendo consagradas de qualquer maneira, por serem bons dizimistas, por frequentarem a igreja, por ameaçarem sair se não forem consagrados. Então os pastores começam a consagrar todo mundo sem nenhuma visão espiritual da situação. E é por isso que hoje vemos tantos escândalos acontecendo por aí. Porque muitas pessoas foram ordenadas pastores sem nenhuma condição de assumirem este cargo. Então, os irmãos não se escandalizem, não, porque isso é real, isso é previsto aqui na Bíblia Sagrada, não é? Soberbos, não é? Diz aqui o apóstolo Paulo, olha, não se ensoberbecendo para não caia na condenação do diabo. Então, muitos pastores soberbos, arrogantes, amantes de si mesmos. E por último, no verso 7, o apóstolo Paulo fala, olha, convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Então tem que ter um bom testemunho. Eu fui consagrado a presbítero na igreja Assembleia de Deus. Quando eu fui consagrado a presbítero, o pastor era o pastor Correia, João Correia. E eu naquele tempo eu trabalhava no Banco Bamerindos. E quando ele foi me consagrar diante da igreja, ele falou que tinha perguntado, ele tinha conta no Bamerindos, eu não sabia disso, porque eu não ficava numa agência, eu percorria as agências aqui da Baixada Santista, e ele falou que tinha conta numa agência, e nessa agência ele perguntou para o gerente, que não era crente, qual era o meu testemunho. E graças a Deus que o próprio pastor testemunhou, que aquele gerente deu muito boas informações a meu respeito. Isso ele falou na hora da minha consagração. Eu me esqueço deste momento tão importante na minha vida espiritual. Que você, que se almeja o pastorado, leve em consideração essas palavras. E se você é ovelha, olhe para como está a situação da sua igreja. E também não se assuste com as notícias que você ouve aí sobre esses maus pastores, porque isso vai ser cada vez mais patente aos olhos de todos, para que o Senhor Jesus, com seu poder, com sua graça, venha buscar as suas ovelhas. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que levante bons pastores na igreja, para que a igreja seja fortalecida
na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, em que o profeta Ezequiel, usado por Ti, alertou sobre os maus pastores. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nos dá essa visão espiritual para que possamos entender a realidade da situação em que vivemos. Levanta bons pastores, Senhor, para cuidar do Teu rebanho, Senhor, enquanto, Senhor, a Tua igreja permanecer aqui na terra. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.